Salmo 119, de 9 a 11, diz assim a palavra do Senhor. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Oremos ao nosso Deus. Eterno Senhor, toda glória, Pai, seja dada ao teu santo nome. Muito obrigado ao grande Deus, porque tu nos amas e nos deste a salvação por meio da pessoa maravilhosa do nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Mas se não bastasse, Deus, essa salvação tão maravilhosa, tu nos dás a tua palavra, que é o manual, ó Deus, ó Pai, para que vivamos a vida cristã, para que te conheçamos mais e para que nos relacionemos contigo durante todos os dias da nossa existência. Ó amantíssimo Senhor, tu que inspiraste a palavra por meio do Espírito Santo. Então, Deus, usa a palavra para soprar nova vida nos nossos corações. Nós sabemos que a tua palavra, quando proclamada, Deus, ó Pai, ou ela manifesta graça, ou ela traz juízo, porque ela deixa os homens indesculpáveis, ou ela transforma o coração deles. Mas nós pedimos ao Senhor que nessa noite a tua palavra para nós seja graça, que o nosso coração seja transformado, e que nós, ó Deus, ó Pai, nos levantemos para buscar a santidade, para crescer e para ser uma bênção nas mãos de Cristo Jesus. Fala conosco, Deus, e nos abençoa. Nós te imploramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós sabemos muito bem que o nosso Senhor Jesus, quando esteve nesta terra, foi tentado intensamente pelo diabo. A Bíblia nos diz que ele foi levado para o deserto, onde jejuou 40 dias e 40 noites. E ali o inimigo das nossas almas apareceu contra ele e o tentava. E quando nós olhamos para o texto de Mateus capítulo 4 e vemos a tentação que o Senhor Jesus enfrentou, nós vemos que o Senhor Jesus destrói todos os argumentos do diabo usando a palavra de Deus. Para vencer o diabo, para vencer a tentação, para vencer o pecado, para crescer em santidade, você precisa ser um cristão cheio da palavra de Deus. E nessa noite, o texto no qual já estamos meditando está no Salmo 119. O Salmo 119 é o Salmo da palavra de Deus. Se você olhar o Salmo 119 comigo, ele tem 176 versículos. Mas esse salmo é um acróstico. Cada parágrafo começa inicialmente com uma das letras do alfabeto hebraico. Então, se você olhar para cada parágrafo, esse que diz bem-aventurado, no hebraico ele começa com a letra Aleph. É como se ele começasse com A. O segundo parágrafo, no versículo 9, de que maneira poderá o jovem? É como se ele começasse com Aleph Beit no hebraico, B no português. E aí o terceiro parágrafo, versículo 17, ser generoso para com teu servo. É como se começasse com a terceira letra do alfabeto hebraico, que é o Gimel, que para nós seria G. Então, meu querido amigo e irmão, cada parágrafo está de acordo com o alfabeto hebraico. Isso significa que a palavra de Deus engloba todo o universo da nossa vida. E quando nós olhamos para o texto de maneira muito impressionante, dos mais de 170 versículos que este salmo tem, somente 2 deles não fazem menção direta à palavra de Deus, mas estão relacionados a ela por causa de toda a mensagem do salmo. Então, o Salmo 119 é o salmo da palavra de Deus por excelência. Jesus derrotou o diabo por meio da palavra de Deus. Jesus, quando veio a este mundo, pregou a palavra de Deus. Ele mesmo é a palavra de Deus encarnada. E se nós queremos buscar uma vida de santidade, nós que já fomos redimidos, salvos pela graça, mediante a fé, na salvação que Deus nos deu de graça em Cristo Jesus. Se nós queremos buscar uma vida de santidade, nós temos que estar atentos à palavra de Deus. Portanto, deixe bem aberta a janela da tua mente, o portão do coração, porque nesta noite o Senhor nos ensina como buscar a santidade. E ao olhar para o texto da palavra de Deus, em primeiro lugar, como buscar a santidade? Em primeiro lugar, o texto diz, guarde a palavra no coração. Guarde a palavra no coração.
Eu vou voltar do versículo 11 até o versículo de número 9, na mensagem desta noite. O versículo 11 diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O verbo do texto fala de uma atitude séria, forte, de alguém que determinou a esconder intensamente, trabalhou, guardou para proteger um tesouro que tinha. E resolveu esconder no melhor lugar, guardo no coração. Lembre-se que para nós, coração, nós ocidentais, é esse órgão que fica do lado esquerdo do peito, que bate e bombeia sangue para todo o nosso corpo. Mas o coração, na mentalidade hebraica, era a sede da personalidade. Era o âmago do nosso ser. Era a parte mais intrínseca do nosso interior. É onde estava unida a alma, o espírito, o corpo, todas as coisas, amados amigos e irmãos. É a essência do seu ser. É por isso que Salomão diz em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então, querido amigo e irmão, quando nós temos um tesouro maravilhoso, nós guardamos. E nós guardamos no lugar mais precioso, guardo no coração. Por quê? Porque ele é o maior de todos os tesouros. Diz aqui o texto, guardo no coração a tua palavra. Ah, querido amigo e irmão, o maior tesouro que o crente tem depois da sua salvação é a palavra de Deus. E ela deve estar plantada na nossa mente, mas lá no nosso íntimo, na parte mais intrínseca do nosso ser, no nosso coração. Nós precisamos guardar a palavra de Deus, porque ela é o maior tesouro que temos. A palavra diz lá no Salmo 19 que esses preceitos do Senhor são mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Louvado seja Deus. A palavra de Deus é mais doce do que o mel, é mais desejável do que o ouro, é o melhor tesouro que você pode ter. E você tem que memorizá-la, você tem que repeti-la, você tem que guardá-la lá no âmago, lá no íntimo, lá na parte mais intrínseca do seu ser, no seu coração. O texto diz que se você guardar no coração a palavra de Deus, você não vai pecar contra ele. Lá no seu íntimo, você não vai ser influenciado pela sua carnalidade. Você não vai ser influenciado pelos princípios deste mundo. Você não vai ser influenciado pelo inimigo das nossas almas. Mas você vai ser locupletado com a palavra de Deus. Dominado pela verdade da Escritura e pelo Espírito Santo que fala na palavra. E por interiorizar a palavra na alma, por memorizá-la, por guardá-la, por ter o Evangelho no seu coração, você vai conseguir vencer o pecado para a honra e para a glória do nome de Jesus. Um texto que ilustra muito bem, irmão, isso que eu estou falando é Salmo 1, versículo 1 e 2, que diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será comparado à árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, então como é que eu vou conseguir buscar a santidade não andando no conselho de ímpios, não ouvindo o conselho de pessoas que querem te desviar de Deus, não vivendo na prática daqueles que não amam a Jesus, andando no caminho dos pecadores, nem se assentando com escarnecedores, pessoas que zombam de Deus, da palavra de Deus e do evangelho de Deus. O que você deve fazer, então? Deve ter o seu prazer na lei do Senhor, estudá-la. E diz o texto, e na sua lei medita de dia e de noite. O verbo usado para meditar no hebraico, irmão, significa ruminar. É como quando, amado irmão, o animal come, e aí então ele joga a comida lá dentro, e depois ele atrás de volta e rumina, mastiga e joga lá dentro de novo, e depois mastiga. A ideia do verbo meditar na palavra de Deus significa que você tem que ruminar a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus e pensar nela durante o dia inteiro. Você se lembra, alguns anos atrás na vida, eu contei a história do reverendo Philip Jacob Henry,
ou Felipe Jacó Henrique, um pastor presbiteriano da região norte da Inglaterra. Ele fez um propósito, ele resolveu ensinar os seus meninos a memorizar o Salmo 119 todos os dias. Então ele levantava de manhã, antes dos meninos irem para a escola, eles liam a Bíblia e os meninos memorizavam um versículo do Salmo 119. E eles eram desafiados a aplicar esse versículo na circunstância da sua vida naquele dia. E quando eles chegavam em casa à noite, eles compartilhavam com o pai e com a mãe como aquele versículo foi aplicado na sua vida naquele dia. E isso acontecia durante todos os dias do ano. De maneira que durante 2 vezes por ano, os seus filhos memorizavam todo o Salmo 119. Eles sabiam o Salmo 119 de cor. Eles o tinham entranhado na alma, na mente, no coração. O que aconteceu? Os filhos dele cresceram e viveram como crentes para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Mas ele teve um filho que se tornou pregador, o reverendo Mateus Henrique, ou Matthew Henry. E Matthew Henry, irmãos, foi um pastor que pregou expositivamente, de maneira sequencial, na Bíblia inteira. Ele escreveu um comentário de toda a Bíblia. O grande pregador Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, antes de pregar, estudava o texto do comentário de Matthew Henry. Eu tenho esse comentário todinho em espanhol aqui, e muitas vezes, quando prego, eu consulto para tirar algumas dúvidas acerca da interpretação do texto bíblico. Tudo porque um pai resolveu ensinar um filho a guardar no coração a palavra de Deus. Toda a história da igreja tem sido abençoada com sermões, porque este filho obedeceu seu pai, guardou a palavra no coração, venceu o pecado, ensinou as escrituras e tem abençoado gerações para a honra e para a glória do nome de Cristo Jesus. Como buscar a santidade? Guarde a palavra no coração. Ensine seu filho a guardar a palavra no coração. Ensine seu filho a memorizar versículos bíblicos. Ensine sua filha, ela vai aprender. Vai ser uma bênção. No momento oportuno, eles terão vitória contra o pecado. Eu conheço pessoas que conseguiram vencer o pecado em sua vida porque tinham versículos bíblicos memorizados, guardados na mente, guardados no âmago, guardados na alma. E quando a tentação se apresentou, o Espírito Santo usou aqueles versículos para que aquelas pessoas fossem libertas de uma vida de pecado. É um grande tesouro, irmão, guardar a Bíblia no íntimo, no coração, no âmago do nosso ser. Então, estude a palavra de Deus todos os dias. Memorize os versículos da palavra de Deus. Guarde no coração a palavra de Deus. E você não vai pecar contra ele. E a sua vida vai ser uma bênção para a honra e para a glória do nome de Jesus. Como buscar a santidade? Em primeiro lugar, diz o texto. Guarde a palavra no coração. Reverendo, como buscar a santidade? Nosso texto nos diz, em segundo lugar, busque ao Senhor de coração. Em primeiro lugar, o texto nos diz, guarde a palavra no coração. Em segundo lugar, o texto diz, busque ao Senhor de coração. Diz o versículo 10, nós estamos subindo do versículo 11 até o versículo 9. O 10 diz assim, de todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. O salmista está consciente, querido amigo e irmão, da sua capacidade natural para desviar-se. Ele pede a Deus, não me deixes fugir dos teus mandamentos. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, amados irmãos e irmãs, desesperadamente corrupto. E se o nosso coração tiver oportunidade, ele vai querer fugir para o caminho longe de Deus. E é Deus quem nos preserva, quem nos protege de fugir dos seus mandamentos, de fugir da sua presença, de fugir da comunhão íntima com o Senhor. E quando isso se dá em nossa vida? Quando nós buscamos a Deus de coração. Diz o salmista, de todo o coração te busquei. De todo o coração te busquei. Quando ele usa essa expressão de todo o coração, você já ouviu no primeiro ponto que o coração é a sede da personalidade. Então, aparentemente, essa expressão significa que ele está buscando a Deus com sinceridade, de todo o coração. É com o coração sincero que ele faz. Mas quando a palavra coração é qualificada pela palavra todo,
Quer dizer que ele está buscando a Deus desde o íntimo, desde o âmago, com sua totalidade, na plenitude da sua vida. Isso significa que aqui ele está cumprindo aquele mandamento quando ora. Aquele mandamento que é o Shema, o principal mandamento do judeu, que está lá em Deuteronômio 6,4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Quando o salmista diz de todo o coração te busquei, ele está dizendo que foi sincero, mas ele está dizendo que ama a Deus, está invocando a Deus com a sua mente, com os seus sentimentos, com o seu pensamento, com as suas atitudes. Ele é alguém que ora a Deus, que clama a Deus, que busca a presença de Deus, que deseja ter intimidade com Deus. Ah, querido amigo e irmão, se nós queremos vencer o pecado e crescer em santidade, nós precisamos buscar a Deus intensamente, de todo o coração. Ao povo que estava no exílio, Deus usou Jeremias para profetizar. Lá em Jeremias 29:13, ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Você tem buscado a Deus de todo o coração? Você tem um tempo hábil na presença do Senhor Jesus todos os dias? Você tem sido sincero na sua vida de oração? Você tem se quebrantado na presença do Eterno? Você tem clamado a Ele com todo o seu ser? Você tem apresentado diante dele o seu relacionamento com Ele em oração? Você tem orado pela sua família? Você tem orado pela igreja de Cristo Jesus? A tua igreja local é a igreja de Deus do mundo? Você tem orado para a transformação do seu país? Meu querido amigo e irmão, Deus não aceita a metade da nossa vida. Deus também não quer hipocrisia em nós. Ele quer de nós sinceridade. É por isso que o texto diz: de todo o coração te busquei. Oh Deus, eu preciso te buscar de todo o coração, diz o salmista, para que eu não fuja dos teus mandamentos. Queridos irmãos e irmãs, Deus nos chama a buscá-lo de todo o coração. O grande problema é que nós vamos nos acostumando com as bênçãos que nós já recebemos. Então, ao acostumarmos com elas, nós esfriamos e deixamos de buscar o Senhor. Mas o Senhor é tão maravilhoso que Ele nos visita com aprovação. Ele está tão comprometido a moldar-nos a imagem de Jesus e a fazer-nos amá-lo sobre todas as coisas, que Ele manda a tribulação. De repente você adoece, de repente você passa por um aperto financeiro, de repente alguém que você ama cai enfermo, de repente você passa por uma grande crise relacional e você chega num desespero tal que você é obrigado a parar todas as coisas e invocar a presença do Senhor. Deus quer que você o busque de todo o coração. De coração busque o Senhor, meu irmão. O Senhor diz que se você buscá-lo de todo o coração, Ele vai deixar se achar por você. Um dos textos que eu mais gosto do Antigo Testamento é 2 Crônicas 7, 13 e 14. O texto diz: se eu fechar os céus de modo que não haja chuva, e se eu mandar o gafanhoto no meio da terra, e se eu mandar a peste, a doença no meio do povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Querido amigo e irmão, há dias nos quais Deus fecha o céu. Há dias nos quais Deus fere a terra. Há dias nos quais Deus manda a peste. Nós temos visto uma seca sem precedentes no nosso país. Os céus estão fechados. A enfermidade continua graçando no meio do povo. Há muita gente, até pessoas vacinadas, sofrendo com o efeito do coronavírus. A crise, amado irmão, na mesa de muita gente. Falta comida na panela. A grande dificuldade na nação. Tudo isso, amado irmão, deveria levar-nos a meditar
e a pensar acerca de como está o nosso relacionamento como igreja com Cristo Jesus. Deus está falando ao seu povo. Ele disse: se o seu povo se humilhar e orar e buscá-lo, ele ouviria dos céus, perdoaria o seu pecado e sararia a sua terra. E ele pode nos ouvir dos céus e perdoar os nossos pecados, porque ele deu Cristo na cruz para nos salvar. E se ele assim o quiser, ele pode sarar a nossa terra e transformar a nossa vida pela sua graça. Mas, amados amigos e irmãos, nós precisamos buscar ao Senhor de todo o coração. Lembra do grande Agostinho, quando escreveu a sua confissão? Ele disse: Senhor, nos criaste para ti. E o nosso coração só pode repousar seguro quando descansar em ti. Ah, querido amigo e irmão, quando o homem trabalha, disse Patrick Johnston. Mas quando o homem ora, Deus trabalha. Deus está fazendo tudo isso para que nós voltemos a orar, para que nós clamemos a sua visitação, para que nós dobremos os nossos joelhos, para que experimentemos um verdadeiro avivamento para a honra e para a glória do nome de Jesus. Como diziam os pastores antigos, pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Que Deus desperte você para uma vida poderosa de oração, em nome de Jesus. Todos os grandes reavivamentos espirituais vieram por meio de um tempo sério, sincero de oração. Que Deus quebrante o seu coração, que Deus nos prostre de joelhos, que Deus abra os céus e desça, que Deus converta os seus eleitos, que Deus reavive a sua igreja, que Deus nos chame à sua presença, nos livre do pecado e nos faça cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Que Deus te desperte para orar, que você queira tanto conhecer o Senhor, que você separe tempo da sua vida para dobrar os seus joelhos, invocar a face do Senhor e ter um tempo na presença dele. Que Deus aqueça o seu peito, que ele encha a sua vida do Espírito Santo, que ele encha você de alegria, que ele restaure a tua vida de oração. Como buscar a santidade? Em primeiro lugar, guarde a palavra no coração. Em segundo lugar, busque ao Senhor de coração. Mas ao olharmos para o texto da Escritura, ouvindo a pregação da palavra nesta noite, nós nos perguntamos: como buscar a santidade? Em primeiro lugar, o texto já nos disse: guarde a palavra no coração. Em segundo lugar, o texto diz: busque ao Senhor de coração. Mas em terceiro lugar, o texto nos diz: obedeça a palavra de Deus. Como buscar a santidade? Obedeça a palavra de Deus. Eu comecei no versículo 11, subi para o 10, e agora nós estamos chegando no versículo 9, onde se inicia o segundo parágrafo do Salmo 119. Diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra? Vamos lá, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Aqui o texto diz que o jovem tem que, para se relacionar com Deus, colocar uma sentinela na sua vida. Caminho aqui, amado irmão, a palavra no hebraico significa a nossa vida. Significa o lugar para onde marchamos. O caminho é o lugar onde vivemos. Você sabe que o povo de Israel era um povo peregrino, que passou 40 anos no deserto. Então, o caminho é o lugar onde habitamos, é a nossa vida, é o lugar onde andamos com Deus. E nós servimos a um Deus santo que não tolera a pecaminosidade. E se nós queremos nos relacionar com Ele intimamente a cada dia, nós temos que abandonar o pecado e buscar a santificação. E como então o jovem vai pôr guarda no seu caminho? Porque o jovem, além de estar vivendo grandes transformações na sua mente, no seu intelecto, passa também por grandes transformações no seu corpo. Como ele pode proteger a sua vida? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? O texto diz aqui o seguinte: observando segundo a tua palavra. A ideia de observar aqui não é somente olhar.
Observar aqui é obedecer. Obedecendo a palavra de Deus na sua vida. Quando eu ouço esse versículo, eu lembro de um dos hinos mais cantados na Igreja Presbiteriana do Brasil, e é maravilhoso. Ele diz: crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Como buscar a santidade, querido amigo e irmão? Obedeça a palavra. Nós vivemos, amados amigos e irmãos, num tempo de grande liberalismo. E nós corremos o risco de ouvir uma mensagem acerca de uma graça barata. Porque eu e você somos salvos pela graça mediante a fé. E estávamos em pecado quando fomos salvos. Mas não é porque estávamos em pecado quando fomos salvos que nós continuaremos a viver no pecado depois que fomos salvos. Paulo fala sobre isso em Romanos 6, de modo nenhum. Como nós viveremos para o pecado se nós já morremos para ele? Nós já enviuvamos o pecado. Então tem gente que diz, não, é só graça, eu fui salvo pela graça, não importa o que eu faça, eu sou salvo pela graça, mediante a fé, vou viver de qualquer jeito. Peraí, meu queridão. Quem tem esse raciocínio não recebeu, de fato, a salvação no coração. Porque se você foi salvo, você sabe que o salário do pecado é a morte. Você sabe que o pecado é terrível, porque ele mata a sua comunhão com Deus. Você sabe que o salário do pecado é a morte eterna e o inferno. Você sabe que o pecado apaga o Espírito Santo. Você sabe que o pecado traz tristeza para a sua vida. Você sabe que o pecado inunda a sua mente e emburrece as suas atitudes. Você sabe que o pecado atrapalha a sua motivação. Então, querido, porque você foi salvo pela graça mediante a fé, você sabe que você foi perdoado pela obra de Jesus. E você, querido amigo e irmão, deve então pedir a Deus perdão pelos seus pecados e, sendo perdoado, se levantar para viver em santidade, para a honra e para a glória do nome do Senhor. A palavra de Deus diz em 1 de Pedro 1,16, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Deus é santo, santo, santo. Ele é separado do pecado. Ele é puríssimo. E se nós queremos nos relacionar com ele, nós temos que buscar crescer em santificação. A palavra diz em Hebreus 12, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não crescer em santificação, a Bíblia diz que você não verá o Senhor Jesus no dia final. Então é importante que você comece a viver de maneira diferente, porque o evangelho não é somente algo teórico, uma bela verdade teológica. Ele tem que entrar na sua vida e mudar você de dentro para fora. E agora você não vive mais para satisfazer a carne, você não vive mais para agradar esse mundo, você não vive mais como escravo do diabo, você vive para a honra e para a glória do nome de Jesus. Portanto, é muito importante que você se comprometa a obedecer seriamente a palavra de Deus. Você precisa entender que o pecado mata. Você precisa entender que o pecado te afasta de Deus. Você tem que entender que o diabo é seu inimigo, que não existe nada que o inimigo possa te dar verdadeiramente para te fazer feliz. Então você tem que rejeitar qualquer engano do inferno, pedir a Deus misericórdia e perdão pelos seus pecados e dizer, Senhor, dá-me a graça de viver em santidade. E só assim, jovem, você poderá guardar o seu caminho puro, vivendo a palavra de Deus, aplicando a palavra de Deus na prática, no seu relacionamento com Ele, no seu relacionamento conjugal, você que é casado, você que é casada, minha irmã, na criação dos seus filhos, no relacionamento com os irmãos da igreja. Se nós queremos buscar a santidade, nós temos que ser um povo que leva a Deus a sério, que demonstra que foi transformado e que quer viver para obedecer à palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus disse que se você de fato ama o Senhor, você vai ter prazer em obedecer a palavra dele. João 21 diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei
e me manifestarei a ele, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é. Eu estava cantando para vocês que quem ama o Senhor obedece os seus mandamentos. Então, se você ama o Senhor, você vai obedecer a palavra de Deus. Se você não tem obedecido a palavra de Deus, é porque você não tem amado o Senhor. Uma vez um irmão chegou para mim e disse assim: pastor, eu não sinto que eu devo dar o dízimo. Eu falei para ele: irmão, a Bíblia não fala para você sentir, a Bíblia manda você dar. Tem coisa que você não tem que sentir, tem coisa que você só tem que obedecer. E o que a Bíblia manda fazer, eu e você precisamos obedecer. Mas você me diz: pastor, a tentação é muito forte. A palavra de Deus diz, lá em 1 Coríntios 10:13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos dará a saída, de sorte que a possais suportar. Deus nos dá a saída, Ele nos dá o livramento, Ele nos ama, Ele te dá poder para vencer a tentação. A tentação não é mais forte do que a sua capacidade. Então creia no Senhor, se arrependa dos seus pecados, peça perdão e comece a viver uma vida de obediência. E você vai ver que você vai ter mais intimidade com o Senhor e vai crescer na santidade para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. Como buscar a santidade, nós aprendemos nesta noite? Guarde a palavra no coração. Busque ao Senhor de coração. Obedeça a palavra de Deus. Mas talvez você me diga: pastor, e o que acontecer? O que vai acontecer? O que fazer quando eu não consegui guardar a palavra no coração? Quando eu não busquei a Deus de todo o coração? Quando eu não obedeci a palavra de Deus? O que fazer, pastor? O que fazer é se arrepender agora e confessar o seu pecado e crer que Deus mandou alguém ao mundo que guardou a palavra no coração. Ele disse que a sua comida era fazer a vontade daquele que o enviou. Ele buscou ao Pai de todo o coração. Ele orou em distintos momentos da sua vida. Você o vê orando no batismo, no dia em que chamou os discípulos, no auge do ministério na Galileia, no Monte da Transfiguração. Você o vê orando lá no Getsemani antes de morrer. Você o vê orando na cruz. Você tem falhado na vida de oração, mas pode ser restaurado porque Cristo orou por você e te ensinou a orar. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem falhado em obedecer, mas Jesus obedeceu perfeitamente e conquistou a sua salvação. Entendendo então que não depende somente do seu desempenho, você já foi aceito na presença de Deus por causa da obra de Cristo. Pela graça, você recebeu o presente da salvação pela fé. Então, entendendo esse presente maravilhoso que você recebeu, peça perdão a Deus pelos seus horríveis, feios, tristes pecados. Porque Deus deu Jesus da cruz por você. Veja que preço caro Ele pagou. A vida do eterno Filho de Deus, que amor maravilhoso. Se esse amor veio ao seu encontro para te perdoar, para te dar a vida eterna, Ele veio para mudar a sua vida. Então se arrependa de tudo que tem feito. Diga a Deus: Senhor, eu não tenho guardado a palavra no coração. Eu não tenho te buscado de todo o coração. Eu não tenho obedecido a tua palavra. Mas nesta noite, Senhor, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e eu recebo como meu único Senhor e Salvador. Recebo o seu perdão, a sua vida eterna e a sua paz. A partir de agora, Pai, me dá graça para que eu guarde no coração a tua palavra e Deus vai te dar graça. Porque Ele diz que se você pedir, Ele vai te dar. Dá-me graça para eu buscar o Senhor de todo o coração e não fugir dos teus mandamentos. Eu quero te conhecer mais. Deixa-me conhecer-te mais, Deus. Moisés pediu isso, irmãos, e Deus deixou. Senhor, me deixa obedecer a tua palavra. Não me deixa flertar com o pecado. Me ajuda a viver uma vida piedosa. O Espírito Santo de Deus que habita em você vai te capacitar.
Você já tem tudo em suas mãos. Basta que você se humilhe, peça perdão pelo seu pecado e comece a trabalhar os músculos espirituais da sua fé. Que você leia a Bíblia todos os dias. Separe meia hora todos os dias para ler a sua Bíblia. Ore ao seu Deus, cante para Ele. Medite a palavra de Deus em todo o tempo da sua vida. E aplique a palavra de Deus nas distintas situações que você vier a viver. O Senhor disse que nunca te deixaria. Ele disse que nos daria um outro Consolador, o Espírito da verdade que estaria sempre conosco, o qual habita em nós. Esse Espírito testifica da verdade, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que fala nesse livro, irmão, a Escritura. É ele que nos aproxima do Senhor. Então você, nessa noite, está sendo convidado a viver uma vida de comunhão íntima com Cristo Jesus. Você, nesta noite, está sendo convidado a amar o Senhor de todo o coração. Preste atenção, a Bíblia diz que o Espírito de Deus anela por nós zelosamente. Tiago, capítulo 4, diz que o Espírito Santo tem ciúmes de você. O Senhor Jesus não tolera nenhum tipo de infidelidade na nossa vida. E muitas vezes as coisas continuam dando errado para nós, porque o Senhor não vai perder essa batalha. Ele quer fidelidade total. Ele quer entrega total. Ele morreu para nos comprar com o sangue dele. Ele não aceita o segundo plano na sua vida. Então pare de lutar com o Senhor. Seja sábio, pare de brigar contra ele. Ele nunca perdeu de ninguém, ele nunca vai perder. Ele quer o seu coração totalmente para ele. Que ao final desta mensagem, nessa noite, você possa orar como Simon orou no final do seu diário, quando disse: que me dera um batismo de fogo que me purificasse das minhas escórias, que me desse um coração totalmente de Cristo. Diga a Deus: Senhor, dá-me um coração totalmente de Cristo Jesus. E aí, então, você vai buscar a santidade. Como? Guardando a palavra no coração, buscando ao Senhor de coração, obedecendo a palavra de Deus. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Que você aplique esse ensinamento que recebeu na sua vida hoje, durante toda essa semana, durante toda a sua vida. E que você tenha a bênção de ver a graça de Deus em você, demonstrando que você é filho de Deus e que você tem a bênção de crescer em santificação. Que Deus abençoe ricamente a tua vida nesta noite. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos orar para terminar o nosso culto desta noite? Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, eterno Pai, que bom é poder abrir a Bíblia e meditar na Tua palavra. Pai, texto pequeno, simples, tão poderoso. Se nós seguirmos esses pequenos conselhos tão profundos desta meditação, nós vivemos uma vida que agrada ao Senhor. Teremos um testemunho impactante demais e faremos toda a diferença neste mundo. Hoje o Senhor nos chama a buscar a santidade. Perdoa-nos, Deus, quando nós guardamos qualquer coisa na nossa mente, menos a Tua palavra. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós colocamos qualquer coisa no nosso coração, menos a Tua palavra. Hoje o Senhor nos chama a guardar no coração a Tua palavra. Pai, tesoura a Tua palavra lá dentro do nosso coração. Ó Deus, que ela esteja guardada lá no íntimo, lá no fundo. O Senhor nos fez nascer de novo, nos deu uma nova natureza. Que o Espírito Santo relebre tudo que temos lido lá no coração. Ó Deus, deixa-nos memorizar a Tua palavra. Mas, Pai, ajuda-nos a Te buscar todo o coração. Pai, nós somos falhos, nós começamos bem muitas vezes, mas de repente, Deus, nós somos aplacados pelas circunstâncias, pelas tempestades da vida e nos esquecemos de buscar ao Senhor de todo o coração. Por isso o salmista pede: nós também não nos deixe fugir dos Teus mandamentos, atrai o nosso coração a Ti, ó Deus. Nós queremos buscar ao Senhor de todo o coração. Ó Deus maravilhoso, a Tua palavra nos diz, Senhor, nos diz que nós devemos guardar puro o nosso caminho, obedecendo os Teus mandamentos. O Senhor nos deu o Espírito Santo e nos capacitou a obedecer. Então que nós paremos de romantismo, e muitas vezes eu não estou sentindo, que nós não sintamos, que nós obedeçamos. Porque agrada ao Senhor a obediência, o sentimento vem depois. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, Senhor, a buscar a santidade. E pela graça de Jesus, que o Senhor nos santifique, que o Senhor limpe a mente e o coração do Teu povo,
Que o Senhor nos faça mais parecidos com Cristo Jesus. Que guardemos a palavra no coração, te busquemos de todo o coração, que obedeçamos a tua palavra, porque Jesus nos amou e morreu para nos salvar. Oramos, Deus, clamando a tua bênção sobre cada um que assiste essa live, esse culto, e sobre os que ouvirão depois. Derrama, Deus, sobre a vida de todos nós a tua bênção. Oramos em nome de Jesus. Amém.